Depois da hecatombe da pandemia, depois de anos e anos e anos, estamos de volta. O Roleiro Podcast. Não tô nem acreditando, bicho. Nossa, nem eu. Está chovendo, está frio. Choveu em São Paulo, exatamente. Por conta disso. Porque, cara, depois de muito tempo, a gente volta pra terceira temporada de Roleiro Podcast, o seu podcast de roteiristas lendo roteiros. Exatamente, roteiristas lendo roteiros. Eu até falei esses dias, estava mostrando pro filho do dono da Band, o nosso podcast. Ah, é? É, e eu lancei lá, roleiros. Ele, falei, calma, são roteiristas lendo roteiro. É, ele já achou que era um podcast trocadilho. Não, podcast de gente que revendia coisa da Shine. Exatamente, exatamente. Não, é o Roleiro, e a gente volta ao episódio 25 agora. Cara, a gente já fez terceira 25? temporada. Não, 24, esse é o 25. Ah, tá. E eu já quero começar com fazendo uma pequena errata do último episódio. Que duas informações erradas que eu fiquei todo esse tempo pra corrigir. Uma é que tava ouvindo de novo o 24 e a gente fala aquele sobre como fazer um filme, né? E eu falo sobre o Procurando Nemo o tempo todo e eu fico chamando o peixe de pai do Marlin, mas o nome do peixe é Marlin, o pai chama Marlin, o filho dele é o Nemo. Então me irrita muito ouvir de novo o podcast e falar, não, o pai, porque o pai do Marlin faz aquilo, o pai do Marlin... Como se fosse o vô do Nemo, enfim. Então essa é uma errata. Aham. E a outra errata tem a ver com uma informação que a gente deu no fim do podcast, que eu vou até dar um replay aqui para as pessoas ouvirem. E vamos ter que dar uma por conta da viagem que eu vou fazer, de novo, são interrompências da vida, né? Interrompências é bonito. Eu não posso garantir... eu estaria mentindo pra vocês se fosse pra garantir que a gente vai conseguir fazer esse podcast semanalmente, pelo menos no próximo mês aí e tal, né? Teremos umas pequenas férias para o amiguinho se mudar, se estabelecer. Mas quero crer que a gente vai voltar antes, não vai demorar um ano, que nem da outra vez. Ah, não, um ano não, né? Não, um ano não. Então, pois a gente falou que dentro de um ano ia voltar o podcast e erramos um pouco essa marca. Um pouquinho só. Porque o último episódio do podcast foi dia 22 de julho de 2019 e agora já é 2023. Então a gente passou uns 4 anos. Mas acontece, né, amigos? 4 anos. Uma pandemia, milhões de mortes no mundo inteiro. Então aconteceu tudo isso, cara. Aconteceu tanta coisa. Eu acho que vale a pena... Em respeito aos nossos ouvintes que esperaram ansiosamente, nossa, não paravam de me pedir pra voltar ao Roleiro. Imagina, né? Você não andava na rua? Eu andava, que era difícil segurar o assédio, sabe? Então, exatamente. Porque sabe que a cultura de roteiro no Brasil é muito importante, as pessoas assediam os roteiristas na rua. E falando, volta, quando o Roleiro volta? Quando o Roleiro volta? Volta, nós precisamos de roteiros, precisamos de histórias, por favor, voltem. Então, né... Aqui estamos. Olha só. Novamente. E agora com efeitos sonoros. Com efeitos sonoros. Ih, olha que eu errei. Eu botei. Tá dando piano e bateria ao mesmo tempo, ó. Olha, é praticamente um jazz club. Gostei disso. Ó. Roleiros Podcast Jazz Edition. Então a gente voltou com tudo agora, tudo ao vivo. A gente vai fazer um podcast um pouquinho menor também pra vocês. Chega de podcast comprido, né? Exato. Podcast de entrevista, fica 2 horas falando com as pessoas. Aliás, isso é legal, mas é chato, porque eu vejo que, por exemplo, o podcast muito bom, o Mano a Mano. Mano a Mano. O Mano Brown é ótimo, um dos melhores. Lógico. Mas eu nunca tenho 2 horas seguidas pra ouvir. Dificilmente. E eu tenho um toque que eu preciso ouvir do começo ao fim, senão parece que eu não ouvi. Você não consegue interromper? Eu ouço assim... Um pouquinho que eu vou no carro, ou se eu vou andar, eu ponho fone, eu consigo, eu ouço podcast em pedacinhos, assim, mas... O que aconteceu na sua vida? Me fala. Olha, sei lá, em 2019, provavelmente eu estava deprimido, não contei para ninguém, estava com preguiça de trabalhar, porque às vezes acontece, não é mesmo? Aí no final do ano, eu descolei um trampo, fiz um reality show de cultura japonesa com nossa querida Sabrina Sato. Qual era o reality? Chamava Made in Japão. É mesmo? Isso, 2019. 2019 ali, comecinho de 2020, aí apareceu uma proposta. Eu ia ficar um mês em Buenos Aires, amiguinho, fazendo a versão do Game of Games da Ellen DeGeneres. Ai, meu Deus para a do céu. Record, apresentada pro Rodrigo Faro. Já tinha 6 roteiros prontos. O que vai acontecer com essa história? Faltavam 10 dias para eu ir para Buenos Aires, quando de repente
o mundo parou! O coronavírus parou tudo. E aí a gente ficou preso muito tempo. E eu acabei parando na Band, fazendo chamadas na Band. Mas aí também depois eu fiz a Jojo, Todinho, as 2 temporadas do Jojo 96. Sim. Fiz agora, acabou de estrear segunda-feira 2 projetos que eu estou fazendo. Isso é muito legal. Segunda-feira, não sei... Dia 21 de agosto. Isso, no dia 21 de agosto. Exatamente. Estreou. Aí estrearam 2. 2, Barbenheimer, em Buberheimer. Em Buberheimer. Aliás, o filme da Barbie, amiguinhos, eu vou falar pra vocês. Eu assisti com a minha namorada, ela fez questão de me levar. A gente viu a primeira sessão do dia da estreia, às 2 da tarde. E eu vou dizer, eu gostei do filme da Barbie. Valeu a pena. Muito legal. Recomendo. E aí eu fiz as 2 estreias que tiveram de agora, dia 21, foram na Band, O Melhor da Noite, que é um programa de jornalismo, variedades, culinária, viagem, tudo isso. Que entrou no lugar do antigo programa do Faustão. Faustão, exatamente. Apresentado pelo nosso querido Zeca Camargo e pela queridíssima Glenda Kozlowski. E estamos aí. Tá muito interessante, de segunda a sexta, das 8h30 às 10 da noite na Band. E também estreou no Multishow, nosso querido Multishow, o Bar do Gogó, que é um talk show do Paulinho Gogó, aquele famosíssimo, o cara da Praça é Nossa, agora está no Multishow. Muito legal, um talk show que o interessante desse programa é que ele é metade ficção, metade realidade. É um talk show apresentado pelos personagens. Certo. E não pelas pessoas. Então tem sketches, entrevistas muito interessantes e uma banda de samba, pagode que é simplesmente maravilhosa. Que legal. Recomendo. E qual é a periodicidade de cada um? Diário. Os 2 são diários? Os 2 diários. Aqui 2 programas diários? Exatamente. Nada mal. Depois, não é todo dia que a gente está no ar em 2 canais. Não, literalmente é todo dia que vocês estão Exatamente, hoje em dia é todo dia. E aqui estamos de volta, novamente, para o Roleiro Podcast. Sim, passando tempo. Eu, resumidamente, fui pra pós, fiz essa pós. Eu acho que vai ser legal, porque nesses episódios vai dar pra trazer várias coisinhas que de teoria que trouxeram lá, que é interessante pra gente discutir aqui, que acho que podem ser úteis para quem tá interessado em roteiro e tal. Até aproveita e aprenda alguma coisa grátis. Foi uma experiência bem legal, e com formatos mais longos também. Eu fui pro American Film Institute, que eles são um instituto muito de cinema, mas também está começando a trabalhar muito mais televisão, porque televisão também é onde os empregos estão lá nos Estados Unidos, então eles estão se adaptando a isso também. Então teve bastante coisa legal, fiquei lá até 2021. E nesse meio tempo escrevi para uma série muito bacana do Globo chamada Bugados. Uma série... muito legal, juvenil, conheço Bugados. Eu e a Thaís, minha mulher, a gente escreveu em dupla, que foi uma experiência também muito, muito bacana, difícil. Acho que vale um episódio só falar sobre isso, escrever em dupla também. Isso é legal. Que é interessante, mas... Então, quem quiser, tem no Globo, no Globoplay, já que você já vai assinar o Globoplay para ver o show do Bar do Gogó. O Bar do Gogó. Então, aproveita, você já pega com canais e assiste, e também o Bugados. E depois, voltando, eu fiquei no Porta dos Fundos de 2021, né? Ainda estou trabalhando com eles agora, mas depois eu posso dar mais detalhes sobre isso, como é que foi, mas foi uma experiência muito legal também, de 2021 até um pouco tempo atrás, estava como editor-chefe lá no Porta dos Fundos, trabalhando de novo com sketches e tal, deu para aplicar muita coisa, e o DJ, tem um DJ também. Também deu. Olha lá. DJ Embu. DJ Velcrinho. Mas foi legal, agora ter conseguido também... agora eu tô trabalhando como freela, não tô mais fixo lá, porque, enfim, agora eu consegui tempo pra voltar com o Roleiro Podcast também, que isso aqui também é uma coisa que me alegra muito. Então, a gente, de novo, como eu já falei, estamos com uma estrutura aqui improved, né? Melhorada. Uma estrutura, agora temos um microfone de podcasteiro, né? Olha lá. Microfone bonito, microfone de boy, como eu diria. Trouxe de lá, cara. Não foi tão caro aqui no Brasil, seria muito caro um desses aqui, mas vocês podem ouvir a minha voz assim, como se tivesse... O cara pode até sussurrar, isso é foda. E o Embu aqui, ele tá... nem todo mundo tá vendo com vídeo, mas... Agora eu vou colocar a gente vai colocar uns trechos do programa no Reels também, do Instagram. Então, se você quiser acompanhar o Roleiro Podcast...
Sei lá como você teria visto esse podcast se você já não acompanha, mas vai saber, vai que você assinou anos atrás. A gente tá no Instagram, Roleiro Podcast. Inclusive, se você receber uma notificação, não é golpe, somos nós mesmos. Estamos de volta. A gente não tá pedindo Pix ainda, mas... Pô, deram 17 milhões pro Bolsonaro. Cada um dá R$1 pra gente, já dá pra nós tomar uma cervejinha e eu pagar Uber pra voltar pra casa. Maravilhoso, R$1. Vamos pensar num plano de vantagens, um clube do roleiro, né? Voltando aqui, vamos para a proposta do programa, que é o importante. Proposta do programa. Tem roteiros que estão aqui na nossa pasta que mandaram pra gente ler. Já tem meio desde aquela época, né? Porque a gente tava aceitando roteiros. Então a gente vai tentar honrar primeiro na fila, mandar todo mundo que tava esperando, né? Tipo, que mandou roteiro agora. Mas a gente tá aberto pra receber novos roteiros. Exatamente. Mande para nós. Qual é o e-mail para mandar o seu roteiro? roleiropodcast@gmail.com. Olha, Roleiro podcast@gmail.com. Roleiro, que vem de roteiristas lendo roteiros. Não pessoas que fazem rolo, que vendem joias, nada Roleiro disso. Podcast. Tem na descrição do podcast aqui o e-mail certinho pra você clicar. E aí você pode mandar, óbvio, só lembrando todo mundo, se você que tá ouvindo, a gente vai ler as 3 primeiras páginas, não precisa mandar mais que isso, porque, enfim, fica muito, muito comprido pra ler. E nós vamos ler e a gente comenta um pouquinho depois, que a ideia é essa, né? O roteiro às vezes é uma coisa muito solitária, você escreve, não tem ninguém pra ler, pra mandar, você quer uma segunda opinião. Aquele feedback amigo. Porque, cara, se tem uma coisa que a gente já tinha falado, mas que martelaram muito na minha cabeça lá também nos Estados Unidos, é que, cara, o trabalho do roteirista é muito mais reescrever do que escrever. Assim, a gente acha que, tipo, né? É só escrever um roteiro, pronto, tá pronto. Não, cara, o trabalho do roteiro é muito mais botar aquilo de pé e depois refazer. E pra isso é bom você ter uma outra opinião. Às vezes você fica muito dentro da sua cabeça, você não, como é que eu vou melhorar isso aqui? Às vezes você só relê e já sabe o que você pode fazer. Mas é bom, às vezes, ter alguém pra ler. Então, se você que tá aí querendo começar nessa área de roteiro, tem um roteiro legal, gostaria de ouvir uns feedback, pelo menos do começo dele ali, né? Manda pra nós, roleiropodcast. @gmail.com. Tô bem enferrujado, gente. Desculpa. Inclusive, tem até uma frase, você falou isso, que eu lembro lá quando eu escrevi meu primeiro roteiro, que acabou virando um curta, que eu cheguei à conclusão quando ele ficou pronto alguns anos depois, que o tempo, o calendário do audiovisual é uma coisa muito louca. Muito louca. Não é normal como nos outros lugares. Mas, quando finalmente ele ficou pronto, foi lá parar no Festival do Cinema Latino-Americano de Havana, eu cheguei à seguinte conclusão, que isso vale para todos os amiguinhos que estão começando. A diferença entre fazer e não fazer, ela é enorme, é abismal, é gigante. Agora, a diferença entre fazer e fazer bem feito é apenas uma questão de tempo, né? Então, completando aqui o que o meu amigo Gustavo falou, faça a sua primeira versão e saiba que ela não é a definitiva e não existe gênio que faz um roteiro na primeira. Eu acho que a gente até comentou isso. Exato. A gente pode falar isso depois em outro episódio, assim, mas tem muita gente que não escreve por medo de que, eu não sei fazer, vai sair ruim e tal. E acho que você tem que colocar na sua cabeça que vai sair ruim mesmo. Sai ruim, normal. O de todo mundo. A gente tá acostumado a só ver coisa pronta, a gente acha que todo mundo já sai com um roteiro. Quem é profissional já senta e faz um roteiro maravilhoso. Não, cara. Todo filme que você gostou, certamente o primeiro draft dele era uma merda. Exato. Tipo, não acreditem nessas pessoas que dizem, não, eu sentei e escrevi. Mentira, lorota, né? Não faz. Mas e eu acho que isso serve pra você não desestimular, sabe? E mesmo se a gente fizer algum comentário, a gente é super bonzinho, mas tipo, se alguém fizer um comentário, fala, pô, não gostei disso aqui, não é pra achar, tipo, não vou sei fazer, desisto. Não, cara, você identifique alguma coisa que... Não precisa concordar com o que a pessoa falou, mas a pessoa viu alguma coisa ali que provavelmente tem algo que você pode pensar pra melhorar, vai te dar uma inspiração pra melhorar seu roteiro. Exatamente, aquela frase de velho, né? A vida é um constante aprendizado, não é mesmo? Aprendizado. Isso é verdade, não há o que negar. E, inclusive, você já leu o primeiro roteiro que você fez? Eu... Já releu? Ixi, Maria, não. Eu reli esses dias porque lá no Rio, quando eu tava trabalhando no programa do Gogó, encontrei uns amigos, fiz uns amigos novos, que inclusive
Um deles, que é o Paulo Correia, ele tem até um estúdio que é... Depois que eu descobri que a Laerte morava na casa onde é o estúdio desse meu amigo. Que isso, né? E aí eu mostrei pra eles um dos primeiros roteiros que eu fiz. E realmente, você vê o primeiro roteiro que você fez, você fala, oh, shit. Mas é a prova, estamos aqui anos depois trabalhando no mercado. Você não teria chegado nos seus últimos roteiros se você não tivesse feito seu primeiro Exatamente. roteiro. Então, todo mundo tem que passar por isso. Então, exatamente. Isso posto, vamos aos roteiros de hoje. Vamos aos do roteiros programa de dessa hoje. semana, voltando à terceira temporada. O primeiro roteiro que a gente vai ler se chama Os Experientes, de Eric Listomé. Dona Esmeralda acabou de enterrar o marido. O túmulo está sendo fechado. Uma quantidade razoável de gente acompanha. Emília e Milena choram. Marcos consola a esposa. Bruno está abraçado a Dona Esmeralda, que demonstra estar triste, mas muito forte, não se deixa bater. Quando o túmulo é fechado completamente, as pessoas aplaudem e vão saindo uma a uma, deixando somente a família. Dona Esmeralda, vocês já pararam pra pensar como nós somos vaidosos? Todos estranham a fala da senhora, mas ela percebe e continua. Nem adianta olhar com essa cara. É de vaidade que eu tô falando mesmo. O momento é triste, mas eu ainda não perdi minha lucidez. Não pude deixar de notar como a vaidade move o mundo. Até na hora da morte a gente precisa de aplausos. Eu tava pensando como nunca fazemos nada por nós mesmos, mas sim pelos outros, para agradar os outros. Preocupada, Emília se aproxima da mãe. A senhora está bem, mamãe? Não, nem um pouco. Acabei de enterrar meu marido. Como é que você espera que eu esteja bem? Não é disso que eu tô falando, mamãe. A senhora tá falando dessas coisas sem sentido. Não quer se sentar um pouco? Sentar? É, mamãe, sentar. Essa é a Milena. A senhora precisa descansar um pouco. Descansar? Tá chegando a hora de descansar eternamente, mas enquanto essa hora não chega, eu quero é aproveitar a vida. Pelo menos o pouco que me resta dela. Dona Esmeralda beija uma flor que está em suas mãos e coloca no túmulo do marido e sai andando pelo cemitério. A família a observa caminhar, sem reação, pensativos sobre o que acabaram de ouvir. Corta para cena 2, apartamento de Dona Esmeralda, sala, interna, noite. Toda a família está espalhada pela sala. Ninguém fala nada. Dona Esmeralda observa, impaciente, o silêncio deles. Vocês vão passar o dia inteiro nesse silêncio, é? Essa casa tá parecendo um velório. É como se fosse, mamãe. Acabamos de chegar do velório do nosso pai. Milena. Como é que a senhora queria que a gente estivesse? Fazendo uma festa com um som na maior altura e conversando sobre a vida? Exatamente, minha filha. Conversando sobre a vida e não sobre a morte. Com essa cara de enterro. O pai de vocês viveu 80 anos. Vocês não acham que deveriam estar comemorando o que ele viveu, ao invés de estar chorando pela partida dele? Isso, Milena. Isso me lembra uma coisa que o papai sempre dizia. Emília. Ó, bonito você falando, hein? Emília. Eu até já sei qual é a frase. Não tentem entender sua mãe. Ela não faz nenhum sentido. Só a amem. É mais fácil e não enlouquece. Milena. E é por isso que a gente te ama, mamãe. Ah, minhas filhas, eu também amo vocês. E amava o pai de vocês também. Mas é disso que eu tô falando. A gente precisa celebrar o que ele viveu e o que ele deixou. Quando eu morrer, eu não quero ninguém triste. Quero que façam uma festa. Marcos se levanta. Marcos. Deu por hoje, né? A Dona Esmeralda precisa de paz. Emília. É, deu por hoje. Melhor deixar a mamãe descansar. O dia de hoje foi puxado. Dona Esmeralda. Lá vem vocês de novo com essa história de descansar? Eu já disse pra vocês que quando chegar a minha hora eu vou descansar. E que fique claro, contra a minha vontade. Milena. Tá bom, mamãe. Se a senhora não quer descansar, nós queremos. Eu mal vejo a hora de chegar em casa e dormir bem agarradinha.
Todos os olhares se voltam para Milena e ela, sem graça, desconversa. Bem agarradinha com o Bingo, aquele urso que eu levei aqui da casa da mamãe quando eu fui morar sozinha. Emília. Urso? Tá bom, vou fingir que acredito. Dona Esmeralda, não importa com quem a sua irmã vai dormir agarradinha. Ninguém tem nada a ver com isso. Podem ir. Eu quero aproveitar o que ainda me resta da noite. Sozinha. Milena. O Bruno não ia dormir aqui com ela? Marcos. Ele vai. Já até arrumou a cama pra dormir. Não é, filho? Bruno, que até agora estava em silêncio, sentado no sofá, levanta e apressa todo mundo. Bruno. Eu vou dormir aqui. Já arrumei a minha cama e vocês não precisam se preocupar. Podem ir. Marcos é o primeiro a ir em direção à porta. Emília beija o filho, a mãe e acompanha o marido. Milena também beija a mãe e sai atrás da irmã e do cunhado. Essas foram as 3 primeiras páginas de Os Experientes, de Éricles Tomé. Éricles Tomé mandou ali, no documento dele antes tem um logline, que acho que vale a pena ler, que na verdade o que seria... Eu creio que seja uma série, porque ele não explicou aqui, que é uma coisa boa sempre que você for mandar. O roteiro explique. Se é o roteiro ou não, mas é... Como é que chama aquilo que a gente fez pra HBO? É One Page Presentation? Um One Pager, eles falam, o povo de um dia faz. Uma página assim que explica um logline, né, com uma frasezinha curta. Uma sinopse aqui, que seria um pouco grande para ser um logline, mas é uma sinopse razoável aqui, que é bom que dá para entender. Achei boa até. Quando fica viúva, Dona Esmeralda, uma senhora, mente aberta, ajuda o neto gay a lidar com questões sobre sua sexualidade e acaba redescobrindo o sentido da vida. Como logline, assim, um pouco amplo, não gostaria de ter um pouquinho mais de história, entender um pouco como é que ela vai ajudar, tipo, tá um pouco, assim, em aberto ali, gostaria de ter um pouquinho mais de uma impressão, se pudesse dar um pouco mais de impressão, como é que isso vai mudar a Dona Esmeralda, né? Exatamente, a transformação é sempre importante num roteiro, num filme. E qual é o obstáculo também, assim, basicamente, né? Que seria legal. Aqui estamos falando só do logline dele. Qual é o obstáculo que ela vai enfrentar nessa jornada dela, né? Eu imagino aqui, a gente imagina que seja a sociedade, enfim, ou essas questões, mas meio amplo, assim, o que é. Afinal de contas, não podemos esquecer de uma coisa, uma história não existe sem obstáculos. O personagem basicamente vive para superar obstáculos e é assim que se faz a história. É uma coisa bem ampla, mas é um ponto crucial em todas as histórias, superar obstáculos. Isso, e aqui a gente tá falando assim, a gente tá falando meio nesse contexto de um primeiro documento mais curto que você vai mandar para as pessoas, para ver se as pessoas se interessam pela sua história, né? Então, você tem que dar uma fisgada nela e é interessante porque dependendo do obstáculo, né, normalmente é o obstáculo que interessa você ou não por uma série. Peguemos o clássico exemplo de Breaking Bad, que é, enfim, um professor de química vai virar um traficante de drogas, né? Agora eu descobri que é o nome... É que essa aí roda. Roda, não é um problema. Pensei que eu tinha quebrado o microfone do amiguinho. Faz parte. Ok. Mas, enfim, tô dizendo assim, aí você já imagina, consigo imaginar qual vai ser o problema, porque é um professor de química, né, virar um traficante de drogas é um pouco difícil. Mas, enfim, estamos falando aqui dessa apresentação, agora vamos falar especificamente das 3 páginas que nós lemos, né? Uma primeira coisa que a gente já fala direto, batendo o olho aqui, é que a formatação não está em formatação de roteiro. Então, pelo menos ele colocou em Courrier, né? Colocou em Courrier, a fonte está correta, mas suponho que talvez você não esteja usando um programa de roteiro, parece que está meio formatado em Word aqui. Podemos recomendar, inclusive tem um episódio que fala... Sugiro para você procurar o nosso episódio sobre... procura ali na lista, não lembro exatamente qual é o número, mas tem um episódio só com opções gratuitas e pagas de programas de roteiro. A gente pode até fazer um espaço agora que você pode colocar o número desse episódio daqui a pouco, essa pausa, atenção. 15. Viram? Assistam esse episódio. Esse episódio. E então isso já é uma primeira coisa, mas tá dando pra entender, assim, mais ou menos o que é. Eu acho que em termos de rubricas, você pode ser um pouco mais de ação, eu diria. Um pouco mais de ação. Movimento dos personagens. E assim, você pensa que as rubricas são
tenta ser, talvez eu tentaria ser um pouco menos, não que você esteja tentando ser literário, mas Dona Esmeralda acabou de enterrar o marido. Então, normalmente a gente tá falando no presente porque você tá descrevendo o que a gente vê. Mas tudo bem, eu consigo entender. Ela acabou de enterrar o marido. Então, o túmulo está fechando. O túmulo está sendo fechado, que é a frase seguinte. E uma quantidade razoável de gente acompanha. Razoável é uma palavra muito ambígua pra mim. Exatamente, porque varia o razoável do observador. A produção vai pegar isso aqui e provavelmente vai responder, vai mandar e-mail pra você. O que você quer dizer com razoável? 30 pessoas? 10 pessoas? 2 pessoas? 5 pessoas? 5 pessoas. E isso é importante porque já é uma informação visual, né? Tipo, se esse cara morreu e tem bastante gente no enterro dele, é um cara querido. Exatamente. Se não tem ninguém, eu já pensei, o que aconteceu com esse cara, né? Então você já pode estar contando um pouco de história com isso. Exatamente. Esse razoável pode ser que você esperava que não ia ter ninguém e tem 10 pessoas. Então, olha só. Eu acho que... pensa que você está descrevendo para alguém que não... porque é isso mesmo. Pensa que você está descrevendo para alguém que não enxerga, tipo, o que está acontecendo. Então, tipo, tem aqui esse tanto de pessoas. Bruno está abraçado da Dona Menaldi, que demonstra estar triste, mas muito forte. Não se deixa bater. É um pouco confuso isso, né? Demonstra estar triste, mas não se deixa bater. O que você quer dizer com isso? Ela demonstra estar triste ou não se deixa bater? Né? Talvez ser um pouco mais direto nessa parte. Um pouco mais direto, exatamente. Eu acho que essas descrições podem ser... a gente sabe que é um enterro, ela enterrou o marido, acho que a atriz já tem um pouco uma ideia do que é isso. Mas eu acho que a gente entende depois pelo contexto que a Dona Esmeralda parece que tá lidando melhor com isso que todo mundo. O que é uma coisa interessante, assim. Eu acho isso um conflitinho interessante. Tipo, a protagonista, que você esperava que seria a que estaria mais arrasada, né, tal, ela tem uma postura diferente. Acho que isso é interessante. Aí, agora, eu diria um pouco sobre a fala da Dona Esmeralda, né, ela tá parecendo um pouco discursiva, assim, sabe? Não parece que ela tá falando com as pessoas e parece que ela tá meio que dando ideias, assim, sabe? Você já pararam pra pensar como somos vaidosos? Parece que ela... E eu não acredito muito que alguém que tá no meio do enterro, assim, esteja tão articulado. Exatamente. Né? Então, acho que quando você tá escrevendo uma cena, é interessante você pensar na voz do personagem ali naquele momento, porque o ator vai chegar ali na hora e falar, pô, é um enterro, acabei de enterrar meu marido, mas eu tenho que dar um discurso aqui, todo articulado. Talvez seja difícil pra ela, a atriz, tô falando, né, achar essa emoção, talvez soe um pouco falso. Inclusive, né? Falar nisso de falas, a gente fez um curta no meio da pandemia, eu fiz um curta, um aniversário do Sr. Laí, e o ator era o Tonico Pereira, o famoso ator de novela, séries da Globo, clássico. E a gente fez o roteiro, a adaptação do conto do amigo meu, do Marco de Castro. E na hora da leitura, ele me falou coisas preciosíssimas que acho que valem pra cá. Muitos diálogos, ele falou, isso aqui não precisa de diálogo. Confia, o ator pode transformar isso. Então eu acredito nesse caso aqui, que ela acabou de enterrar o marido, por mais que ela pareça, pelo que eu entendi com essa fala, tá meio alheia à situação, meio fora do contexto, eu não sei ainda o que vai acontecer, o que aconteceu. Por que ela está assim, qual era a relação dela com o marido que acabou de ser enterrado, mas aqui talvez um olhar dela, um suspiro, uma coisa, até uma frase que não tivesse contextualizada, pudesse passar isso melhor do que vocês já pararam para pensar como somos vaidosos. Parece que ela já tá meio filosofando, uma coisa que parece que vai ser a intenção do que você quer colocar nesse episódio, nessa série. Mas o personagem dizer, assim, muito literalmente, às vezes causa um certo estranhamento, porque não é assim que a gente conversa normalmente, né? Tipo, parece um pouco literário, um pouco teatral, né? Exato. E eu diria que, por exemplo, agora que o Embu falou, por exemplo, a coisa que você quer passar, que eu achei mais interessante nessa cena, é que ela reage diferente ao luto do que os outros. Então você poderia, com imagem, tá todo mundo chorando e ela não... Mas ela, tipo, não é que ela tá feliz, óbvio, mas, tipo, você visualmente já colocou, tipo, pô, tá todo mundo chorando e ela não é, todo mundo meio assim e ela, sabe, não sei, pelo menos você já tá passando uma informação visual, porque eu achei que nas 3 páginas ela repete um pouco, a gente ouve a Esmeralda falando umas 3 ou 4 vezes, tipo, não quero descansar, não quero fazer luta, não sei, e tipo, ok, já deu pra entender, a gente poderia avançar um pouco mais, assim, aproveitar melhor esse tempo, porque, cara, 3 páginas você tem que
conseguir passar o máximo possível de, tipo, vai ser legal essa história. Lembra que a pessoa que talvez vai ler isso tenha um monte de roteiros pra ler, aí voltando até a nossa coisa da diagramação, talvez o cara nem leia o seu, porque não tá diagramado como um roteiro, isso pode acontecer. A gente do roleiro, nós roleiros somos... A gente vai ler seu roteiro, pode mandar ele em Comic a gente Sans, é amiguinho, exatamente. em amarelo, fundo rosa, mas... O executivo da Warner, talvez não. Ele acho que vai olhar, porque vai existir um preconceito, de certa forma justificado, que ele pensou, pô, a pessoa que me mandou isso nem mandou na formatação profissional, eu não vou dar provavelmente essa pessoa não está trabalhando ou não se dedicou tanto a isso ainda, ou acha que essa pessoa está começando, e às vezes ideias que já são legais não são lidas por causa disso. Então vamos evitar, né? Exatamente, é facinho, o programa é grátis, é fácil de usar. Mais uma outra coisa aqui, só que eu diria, só pra gente não se estender muito, Éricles, mas eu acho que os outros personagens, eles estão, a Milena e a Emília estão se repetindo um pouco, assim, sabe? Se você for fazer aquele teste clássico de tipo... O ideal é que cada personagem fale de um jeito. Então a fala da Emília não pode ser trocada com a Milena. Mas elas estão um pouco... Não tem muita necessidade de ter duas... Pelo menos nessas cenas aqui... Terem duas filhas, assim. Elas estão meio que falando a mesma coisa, com a mesma opinião. Uma termina a frase da outra, que também não é muito legal. Isso não acontece. Também não é meio... Também não parece, sabe, natural que alguém... Exato. Tudo bem que é uma obra de ficção, mas precisa de uma certa verossimilhança. Bonito falar verossimilhança, né? É uma boa palavra. Pro leitor entrar dentro da história, assim. Sim. Senão ele vai falar, não, peraí. Ou você tem que estabelecer que o tom da sua obra desde o começo é assim, sabe? Mas me parece que você tá indo pra uma coisa um pouco mais naturalista ali, não é muito... Eu sinto, talvez você queira um tom mais exagerado, lembrando mais que nós só lemos 3 páginas. Nós só lemos 3 páginas, mas enfim. Então, basicamente isso, mas acho que assim, eu não gostei muito da coisa da Milena, a coisa do agarradinha, essa coisa de falar, ato falho, tem que ser muito... Tem que ser cuidadoso, sabe? Porque... Principalmente, tipo, aqui eu entendi, posso estar enganado, que a Milena quis dizer que vai dormir agarradinha com alguém. Não sei se homem, né? Tipo, não entendi se... talvez pode esteja soar confundindo. Até meio bizarro, né? Eu tô ali... Ela vai dormir agarradinha, se na hora de casa dormir bem agarradinha. E por que todo mundo olharia pra alguém... Porque, eu não sei, é porque ela é pra ser solteira? Qual seria o problema de alguém falar que dormiu agarradinho? Não parece uma frase que todo mundo olharia estranhando, né? Tipo, parece um pouco artificial essa situação. Mas o que eu tô querendo dizer assim, é um pouco mais da construção. Não acho ruim que ela tenha um segredo, eu acho bom. Entendeu? Que ela tenha um segredo e fale, mas pensa de um jeito assim... Pensa nas vezes que você contou uma coisa sem querer, sabe? Tem que ser um contexto, não é meio assim que a gente conta coisas sem querer, né? Então, sou um pouco... a coisa do bingo, assim, parece um pouco... Quase infantil um pouco, assim. Então, imagina no enterro também, ela acabou de enterrar. A Milena é o pai, né? Ela acabou de enterrar o pai e vai dar, eu vou ficar agarradinha, não tô louca pra dormir agarradinha. Acho que ninguém falaria isso. Talvez, eu não conheço a história da Dona Esmeralda ainda direito, talvez a Dona Esmeralda, por algo que aconteça que a gente não chegou ao ponto, não leu, tenha alguma coisa que crie uma distância, uma barreira entre ela e o falecido, que talvez ela tenha ficado até feliz com a morte dele, mas da filha eu acho... Muito estranho ela tá fazendo uma brincadeirinha, né? Como se eu poderia dizer assim, na casa da mãe, logo depois de enterrar o pai. Acho que não soa nada natural isso. Isso, mas assim, coisas que eu gostei, assim, eu acho. Eu gosto da Dona Esmeralda, eu acho que ela tem uma questão aí, essa coisa de uma personagem mais velha, que é mais liberal, mais avançada. Forte, que tá mais forte. Eu gosto disso. Eu gosto também, isso é bacana. E parece que é a essência um pouco da coisa. Eu acho que pelo menos isso você coloca. Eu acho que ela não precisa repetir tanto. A gente, sabe, se deu uma ideia uma vez, já deu. E pensa nesses personagens, assim, todos esses personagens têm que ter uma vontade diferente na cena. Eles querem fazer uma coisa sabe, eles têm um ponto de vista diferente, um jeito de falar diferente, porque senão... Parece um pouco jogral, sabe? Todo mundo meio falando. Sua vez de falar, minha vez de falar, sua vez de falar, sabe? Tipo, Não precisa. Basicamente, não precisa.
Alex, eu acho que um foguete assim, acabou de atingir o nosso estúdio. Exato, sobrevivemos aqui, o Putin tava ouvindo. O Putin tentou nos deter, mas ele não conseguiu. Nem a KGB pode deter os roleiros. E olha só, a gente se alongou um pouco. É essa empolgação, né, de falar com vocês. Estou olhando aqui no tempo, já estamos na marca dos 38 minutos. Nossa diretora que não existe já tá mandando a gente. Tá mandando, é que eu fico vendo o podcast da Piauí, eles falam da diretora deles. Eles têm uma diretora. Esqueci o nome, mas eu sou péssimo de O nomes. nosso diretor é o reloginho ali em cima. O reloginho ali em cima. Porque o roleiro agora é assim, ao vivo. Ao vivo! Com a nossa banda, né, que tá aqui acompanhando. Que são os donos da rubrica. Muito obrigado de novo, Ericles, por ter mandado aqui os experientes. A gente vai colocar... lembrando que quando vocês mandaram, todo mundo autorizou colocar esse roteiro para download. Então, quem quiser baixar esse roteiro do Ericles, vai ter um link também na descrição do episódio. Né? E muito obrigado por você mandou. Que você que quer que a gente leia o seu roteiro aqui também e faça essa interpretação maravilhosa com direito a música ao vivo, mande para roleiropodcast@gmail.com, né, conforme falamos. Exatamente, roleiropodcast@gmail.com. Muito obrigado, Ericles. Parabéns por escrever um roteiro. Sim. É sempre importante escrever. E espero que nossas dicas tenham sido úteis. E se quiser também esse e-mail roleiropodcast@gmail também é para se você quiser falar com a gente, quiser mandar uma pergunta também, tiver alguma dúvida específica assim também, quiser falar, a gente tá aqui para ouvir vocês, o que vocês quiserem falar. Inclusive essa coisa de mandar pergunta, vocês podiam até mandar pergunta em áudio. Né? É verdade. Já que somos um podcast, podemos botar sua voz aqui também. É verdade, a gente tá aprendendo. Se você tiver um comentário a fazer, ou quiser discordar do que a gente disse aqui, falar, não, eu vou abrir. Ou às vezes se tiver um problema muito específico, sempre travo escrevendo o X. E aí a gente podemos, de repente, responder perguntas. Boa ideia. Boa ideia. Não sei se isso vai acontecer tão rápido agora, a gente tá retomando, né, a nossa rotina, mas conforme as pessoas... A notícia se espalha que o roteiro tá de volta, a gente espera ouvir perguntas de vocês que podemos responder aqui. Boa, alguma consideração final aí pra essa terceira temporada? Quais são suas expectativas pra terceira temporada do Roleiro Podcast? Olha, eu tô esperando aquela ligação de Hollywood, aproveitando a greve dos nossos colegas americanos. Ainda tá rolando, pelo menos tá rolando, até o momento que a gente gravou o podcast. Em união com os atores, ao contrário daqui que teve o escândalo do Vai Que Cola, que estava circulando aí pelas redes. Polêmica, é verdade, nem falamos disso, Exato. né? Exato, podemos falar no próximo episódio. No próximo episódio, sim. Mas inclusive, antes de estourar a polêmica, lá quando eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, eu ouvi falar rumores do que acontecia na sala do Vai Que Cola. Então vamos ter informação, inside information? Não, são apenas rumores. Apenas rumores. Fofoca, porque a gente é bastante responsável. Exatamente. E queremos continuar trabalhando, não é mesmo? Trabalhando, não é mesmo? Mas enfim, acabou esse assunto. Mas, então... É isso, né? Tem muita coisa legal pra gente falar. Eu espero que a gente consiga entrar numa rotina de fazer uma temporada mais longa. A gente tem vontade de fazer temporada. A gente quer fazer bastante episódio. A gente queria fazer direto, mas sabe como é a vida, né, amiguinhos? Tem que pagar as contas. Aliás, e às vezes a gente fica preso. De 2019 pra cá, podcast também virou uma coisa, né? Exatamente. Hoje em dia, quantos podcasts eu ouço? Vários. Em 2019 eu praticamente não ouvia podcast. Nem o nosso eu ouvia. O nosso eu ouvia, que eu tinha que ouvir pra não ser tonto. Mas alguém tinha que ouvir. Inclusive eu viajava o mundo ouvindo pra gente ter ouvintes na Rússia, na África, na Ásia. Era tudo eu. Tinha. Era você. Mistério resolvido. Mistério resolvido. Mas, agora eu tô subindo pelo Spotify agora, mas tá em todas as plataformas, se você quiser ouvir. Mas Spotify, aquela parte bonita do serviço, né? Também o Spotify também dá localizações, então espero que veja circulinhos em vários lugares do Brasil. Então vamos nos despedir agora, felizes de voltar. Esse foi o 25º episódio do Roleiro Podcast. Perdoem, a gente tá um pouco enferrujado aqui, a gente vai retomar nosso ritmo e espero que a gente consiga pelo menos 12 episódios antes de parar mais 5 anos. Exato, é que nem Copa do Mundo, é pra até dar saudade. Então um grande abraço a todos vocês, esse foi o Roleiro Podcast. Assinem no seu agregador de podcast favorito.
Eu fico falando, precisa falar pra assinar se a pessoa tá ouvindo até aqui, mas vai que você ouviu no Random Shuffle. Exato, caiu pra você sem querer, estava fazendo uma faxina na sua casa, o seu outro podcast interessante, bem feito, num estúdio. Acabou, de repente entram dois loucos fazendo vozinhas e tocando mas com qualidade sonora, mas com qualidade sonora e música ao vivo. Música ao vivo! Que outro podcast tem música ao vivo? Assim, Isso aí, então. entendeu? Então, muito obrigado. Esse foi o Roleiro Podcast. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Até a próxima, amiguinhos. Ai.